o fator acidentário de prevenção, FAP, em debate. O FAP será discutido em um contexto maior no âmbito do seguro contra acidentes de trabalho, o SAT, riscos ambientais do trabalho, ou também conhecido como GIL-RAT, grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Previamente à fala propriamente dita do FAP, vamos discutir um pouco sobre o SAT, o seguro contra acidentes do trabalho. Do ponto de vista histórico, poderíamos apontar como marco regulatório dos acidentes de trabalho no Brasil o ano de 1919, a partir do pagamento de indenizações pelo empregador ao trabalhador ou aos seus dependentes. Subsequente, em 1934, poderíamos apontar o marco regulatório do seguro contra acidentes do trabalho, por meio da contratação de seguros ou realização de depósito para garantia de indenização. Com um modelo inoperante, ou quase inoperante, melhor dizendo, iniciou-se um processo de estatização do seguro contra acidentes do trabalho em 1967. Em princípio, a partir de uma proposta de modelo concorrente entre o setor público e o setor privado. Porém, no mesmo ano, de 1967, houve uma obrigatoriedade do seguro ser operado privativamente pela iniciativa pública. Esta condição de operação foi mantida pela Constituição de 1988, mas, porém, com um apontamento da possibilidade de retorno à operacionalização concorrente após a publicação da Emenda 20 da mesma Constituição. Portanto, atualmente, o seguro contra acidentes do trabalho ele é operado privativamente pela iniciativa pública, pela seguradora, pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, mas há uma possibilidade de operacionalização concorrente à iniciativa privada, desde que seja regulamentada a lei para a implementação desse modelo concorrente. O seguro está previsto na própria Constituição de 1988, no artigo 17, dentro do capítulo dos direitos sociais, onde está estabelecido que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Observa-se que o fato do empregador arcar com o seguro contra acidentes do trabalho não o exime de outras indenizações em decorrência de sua ação ou omissão. Essas indenizações estão no âmbito da própria Justiça Trabalhista ou no âmbito da Justiça Federal. O fato do empregador arcar com o seguro contra acidentes do trabalho não o exime de outras indenizações às quais está obrigado. Sejam ações do âmbito da Justiça Trabalhista, sejam ações no âmbito da Justiça Federal. Em que pese o seguro está previsto na Constituição como um cargo do empregador, nós vamos ver mais adiante que nem todos os empregadores atualmente arcam com o custeio do seguro contra acidentes do trabalho em decorrência da natureza tributária que foi ao seguro atribuída. Mas previamente a esta fala, vamos apontar aqui qual que é a destinação da arrecadação do seguro contra acidentes do trabalho. São dois principais destinos arrecadatórios: o pagamento dos benefícios de natureza acidentária e o pagamento da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Quais seriam os benefícios de natureza acidentária? A incapacidade total e temporária para o trabalho, que é conhecida como o auxílio-doença por acidente de trabalho, é o benefício da espécie B91. A incapacidade total e permanente, que seria a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, espécie B92.
a morte do segurado com dependentes, pensão por morte por acidente de trabalho, B93, incapacidade parcial e permanente, o auxílio acidente por acidente de trabalho, espécie B94, além do auxílio suplementar B95. O auxílio suplementar não é mais concedido, não existem novas concessões, mas ainda existe a manutenção do pagamento de benefícios anteriormente concedidos, e esse pagamento é feito a partir do custeio do seguro contra acidentes do trabalho. Quando se fala em seguro contra acidentes do trabalho, é natural que venha à mente o seguro comumente conhecido, com as alíquotas de 1, 2 ou 3% sobre a remuneração, a depender da atividade econômica do empregador. Ocorre que o seguro contra acidentes do trabalho tem, diríamos assim, duas bases de incidência: a remuneração ou a receita bruta. Quem está sujeito a pagar o seguro contra acidentes do trabalho sobre a remuneração? São as empresas com regime ordinário, não especial de tributação, o empregador doméstico, a questão da cobertura do seguro contra acidentes do trabalho para o empregado doméstico é recente, e as cooperativas de produção em relação aos cooperados para fins de financiamento da aposentadoria especial. Sobre a receita bruta, o seguro é pago pelas sociedades desportivas que mantêm a equipe de futebol, que ao invés de pagar uma alíquota de 1, 2 ou 3%, paga uma alíquota de 5% sobre o faturamento de toda a receita dos espetáculos desportivos. Então, há uma contribuição substitutiva de 5% sobre toda a contribuição previdenciária patronal, entre essa o seguro contra acidentes do trabalho. As agroindústrias, consórcios simplificados de produtores rurais, produtor rural pessoa física, segurados especiais, que há uma incidência de uma alíquota de 0,1% específica para o seguro contra acidentes do trabalho. E, por fim, as empresas optantes pelo Simples, onde não há uma alíquota específica definida para o seguro contra acidentes do trabalho e há uma substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração para uma incidência sobre a receita bruta. O foco da nossa fala é o seguro contra acidentes do trabalho, incidente sobre a remuneração. Existe uma alíquota por atividade econômica, por quinais subclasse, conhecida também como riscos ambientais do trabalho. Essa alíquota é o risco da atividade econômica. Essa alíquota está disposta no anexo 5 do regulamento da Previdência Social, no decreto que aprova o regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, e a última atualização dessas alíquotas se deu em 2009 com a publicação do decreto 6.957. Neste regulamento, há um elenco de 1.301 atividades econômicas, ainda na subclasse CNAE 2.0, e para cada atividade econômica há uma respectiva alíquota a ser aplicada para fins de custeio do seguro contra acidentes do trabalho. De 0,95 a 4,35, Colômbia 0,34 a 8,7, assim por diante. Então, podemos observar aqui